Quantas oportunidades você perdeu por conta de uma ferida que nunca foi curada? Fica aqui comigo que a gente vai tocar nesse assunto. Eu sou terapeuta, sou missionária e Deus me levantou para estar aqui hoje e trazer essa mensagem para você. Então fica aqui, ouve até o final, porque Deus quer falar fortemente o seu coração. Amém? Vamos lá então. Quantas oportunidades a gente perde por feridas que não foram curadas, por dores que não foram tratadas, por decisões tomadas na hora do nervosismo, na hora que a gente entende que a gente não tem que perdoar alguém, ou até mesmo por algo que alguém nos fez. Talvez você pense que o problema seja a falta de oportunidades, reconhecimento ou até mesmo apoio. Olha só. Mas e se o que estiver te impedindo de avançar não estivesse ao seu redor? Se não fossem pessoas, se não fossem coisas, olha só, mas sim você, o que estivesse dentro de você, te paralisasse hoje. Sim. Se o que você viveu até hoje, as dores, as confusões e tudo mais, fosse exatamente aquilo que está te paralisando. Ah, Cláudia, mas como assim? Me explica, explana melhor para mim. Eu vivi um contexto muito conturbado na minha vida, de muita rejeição, de muita procrastinação, de muita depressão, de muito medicamento tomado, de muitas coisas terríveis. Mas devido a tudo que eu vivi, amém? E tudo que eu vivi até aqui, depois que eu entendi o propósito que Deus tinha de mudança, de perseverança, as coisas se tornaram diferentes. Amém? Mas vamos lá. E quando você descobre que isso está dentro de você, no mais profundo, o que mais está te ferindo, o que mais está te atrapalhando a sua vida, de paralisar, não são as pessoas, não é tudo que você viveu, mas sim você mesmo, você cai em si e fala, opa, eu preciso mudar a rota. É uma virada de chave. Uma virada de chave. E essa virada de chave é o que Deus quer te mostrar hoje. É o que você precisa mudar hoje. Para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Todas as bênçãos, todas as maravilhas que Ele te prometeu e tudo que Ele te disse que iria fazer até aqui. Ou se você não ouviu ainda Deus falando para você, Ele vai te revelar. Amém? Uma alma ferida transforma correção em rejeição. Olha que pesado isso. Muitas vezes, quando a pessoa está ferida, né, existem lideranças, né, que falam conosco de forma que nós precisamos entender. Mas a rejeição ela é tão grande que habita dentro de nós, que tudo para nós vai ser errado, tudo para nós vai ser contrário. E eu estou falando isso com propriedade, porque eu vivi. Todo tipo de correção que eu tinha sobre a minha vida, eu via como a pessoa não gostava de mim, a pessoa era contra tudo que eu fazia. Mas eu não estava vendo que, ou sim, acontecia de pessoas virem com maldade, sim. Mas refletindo hoje em alguns pontos que se eu tivesse escutado, já teria, ano-luz, ter parado de sofrer e tá vivendo tudo aquilo que Deus proporcionou para mim hoje. Tudo que Deus proporcionou para mim hoje. Tudo que Deus proporcionou para mim hoje. É para gravar isso no coração, hein? Ai, Deus. Transforma conselhos em crítica. Quantas vezes ia um conselho? Eu falo assim, mas eu nem pedi um conselho, eu não tô nem pedindo. Mas Deus está te mostrando hoje. Ele te trouxe hoje aqui para te mostrar. Amém? Algo. Ele te trouxe hoje aqui para te mostrar isso. Que o que Ele tem para você é verdadeiramente lindo. Então, continua aqui. Aleluia. Transforma a autoridade em ameaça. Eu fiz muito isso. Quantas autoridades sobre mim eu via como se não estivesse querendo o meu bem, e sim o mal, porque
aquilo que estava dentro de mim me fazia enxergar, porque eu sofri muita rejeição. Mas quem é muito rejeitado, muito Deus usa. Amém? Porque eu sofri rejeições, mas a rejeição do passado me trouxe a ser uma pessoa que só enxergava o mal, que só enxergava, não era uma pessoa ruim, mas eu só enxergava coisas que me ferissem, em vez de ter a sabedoria, porque quando a gente tem a sabedoria, o entendimento, a gente entende, passa a entender que é para o nosso bem. Toda correção, ou até mesmo todo ensinamento. É igual eu falo todas as vezes, até mesmo nas ministrações, ou até mesmo aqui nas mensagens de cura, do nosso método alma. A gente precisa todos os dias reconhecer que a gente precisa da cura. E todos os dias a gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender. Todos os dias. A gente vai morrer aprendendo. Vai morrer aprendendo. A gente vai ser eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. A nossa vida é eternamente aprendizagem. Amém? Ah, Deus, que coisa linda. E sem perceber, começamos a resistir justamente às pessoas e aos processos que Deus quer usar para nos amadurecer. Porque o processo é doloroso, eu entendo isso. Eu entendo isso na pele, tá? Hoje no Projeto Alma, nós vamos falar sobre cura, honra e liderança. Amém? Porque Deus levou Davi ao trono, mas primeiro tratou o coração dele. Amém? Deus levou José ao governo, mas primeiro trabalhou na sua alma. E talvez antes de Deus mudar a sua posição, Ele queira curar algo dentro de você. Mas olha que especialista Deus é em nos ensinar na Bíblia, e a Bíblia ela serve exatamente para isso. Davi, ele teve a oportunidade de matar o rei. E ele sabia já qual era o seu propósito de governo. Davi já sabia. Como ele foi perseguido, ele tinha toda a autoridade de estar ali no meio do nada, eu vou matar ele e eu vou governar e tá tudo certo. Mas ele, com a sabedoria que Deus deu para ele, foi muito sábio mesmo, muito, entendedor da palavra, entendedor do que Deus tinha para ele. Ouvinte a voz de Deus e também obedecendo lideranças. Sabe o que Davi fez? Ele simplesmente não fez isso. Ele esperou em Deus, o trabalhar de Deus, e Deus mostrou para Davi como tudo iria acontecer, e tudo aconteceu. Então não adianta a gente querer pular processos, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar a sabedoria, o perdão, o entendimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi também foi tratado por Deus. Assim como eu, assim como você. Nós somos tratados por Deus todos os dias. E olha a história de José. Eu me impressiono com José porque é a coisa mais linda, e eu falo que eu me identifico muito com essa história de José. José, ele ao mesmo tempo que ele foi largado, abandonado, jogado numa cisterna pelos irmãos, eu falo na questão do coração, tá? Ele foi rejeitado pelos irmãos, porque ele tinha um sonho, Deus deu um sonho para ele, assim como Deus tem para mim e tem para você. Algo nessa terra. Né, o nosso propósito de vida, o que Deus tem para nós. E aí a gente acaba, muitos de nós acaba deixando para mais tarde. Eu ouvi até mesmo uma paciente minha que falou assim, mas eu já tô com uma idade avançada, eu não tenho mais o porquê mudar. Tem. Se você está vivo, se você está viva, é porque você tem ainda tempo. Deus está levando uma mensagem dessa para você, porque você tem oportunidade ainda de crescimento espiritual, de mudança. Você vai aprender o que Deus quer, você vai entender o que Deus quer de você, o porquê que você está nessa terra aqui, se é que você já não sabe, e colocar em prática. E aí, quando parece algo tão óbvio, né? Mas tem que ser falado, porque eu demorei anos para entender. Talvez eu fosse um pouquinho menos inteligente, ou talvez não.
Eu tinha uma dificuldade mesmo de entender as coisas, mas no espírito eu tenho uma facilidade tão grande que eu entendi. Se eu não estiver mergulhada no Espírito Santo, não tem o que vai me fazer de sabedoria e inteligência, porque é nele, não é sobre mim, é sobre ele. E aí eu vejo José, ele entendendo lá atrás, quando Deus deu aquele sonho para ele. E assim Deus também me deu uma revelação do que ele queria para minha vida. E era isso aqui. Era isso aqui, era levar a mensagem dele onde ele quer. E tá acontecendo. Deus está fazendo. Deus prometeu. E glória a Deus por isso. E eu sou muito feliz, eu sou muito grata, eu entendo cada coisinha que ele quer. Porque eu deixo ele trabalhar, eu deixo ele falar o que ele quer. E aí, José foi e contou para os irmãos, mas os irmãos não tinham maturidade, eles não tinham a mesma pegada com Deus que ele tinha, entende? E então, José, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, mas José sabia qual era o propósito dele. Então, quando a gente sabe qual é o nosso propósito, pode cair céus e terras, a gente fala assim, pode estar passando pelo vale da sombra da morte, literalmente, mas a gente sabe que a gente não vai morrer. Fala assim, não, o propósito não cumpriu ainda. Então, eu tô ainda no processo. Então, espera aí, que enquanto não se cumprir, eu ainda tô aprendendo. O que mais que eu preciso aprender? O que mais que eu tenho que deixar Deus trabalhar aqui para eu aprender? Deus, mas me ensina de uma forma mais fácil, sabe? Mas faz acontecer. Eu pedi tanto para Deus, tanto, até que isso acontecesse. Falei, Deus, faz acontecer logo, faz eu entender logo o que o Senhor quer. O que eu tenho que mudar? E eram coisinhas mínimas dentro do meu coração. E só Deus. Eu nunca deixei de ter aquele coração que Deus me mostrava, independente se eu estivesse apanhando de alguém. Eu nunca tive aquele coração assim, eu vou te matar também. Sabe? Não. Deus, ele conhece meu coração. Eu nunca tive esse olhar. Eu podia ser rejeitada, mas eu nunca quis rejeitar ninguém. É algo muito pesado, mas ao mesmo tempo, às vezes você se afasta de alguém porque foi direção de Deus, mas não é porque você quis se afastar. Entende? Porque você entende o propósito, o que Deus quer. Porque eu tudo, eu busco a direção de Deus, do que Ele quer para minha vida. Hoje eu estou alinhada, estou no lugar que Ele quer, da forma que Ele quer, com pessoas que Ele quer. E é isso. Aí fala assim, nossa, mas tais pessoas não eram para estar perto de você. Talvez o propósito seja diferente para aquela pessoa. E é até muito difícil da pessoa entender. Às vezes as pessoas ficam magoadas, chateadas da gente não estar perto delas. Mas eu entendo que é difícil, mas isso aconteceu comigo também. Deus me afastou de pessoas que eu amava tanto, que eu queria estar perto de mim, mas o propósito é diferente. O projeto é diferente. E tá tudo bem por isso. E é a gente entender, Pai, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me levar? E olha só, que coisa mais... Eu vou falar uma coisa tola aqui, mas que ao mesmo tempo não é tolo. O Espírito Santo me incomodou, porque eu tô com uma gargantilha ali, linda, uma correntinha que eu comprei, e eu queria muito usar ela nas lives aqui, né? E aí ela caiu aqui atrás do rack. Eu falei, depois eu pego. E esse depois eu pego, e o Espírito Santo ficou me incomodando. Pega logo pra você não esquecer. E eu sei que eu esqueço das coisas, então, geralmente, ou eu anoto, tem minha agenda aqui, ó. Ou então eu já coloco tudo em prática, pra não esquecer. Ou eu anoto no notebook, ou no celular. E coloco em prática. Geralmente, quando o Espírito Santo me traz uma palavra, uma revelação, agora eu sempre anoto, não posso perder nada. Nada, porque eu sei que eu esqueço. E aí, eu peguei, não peguei ela, deixei lá. Olha aqui, resultado, eu entrei na live sem ela. Sabe por que eu lembrei do meu anel? Porque o meu anel estava à vista, onde eu sempre deixo para usar ele. Então, parece tolo, mas não é. É ouvir a voz do Espírito Santo que fala assim, você não quer usar ele, você não quer? E outra, fica mais graciosa. Então, coloca onde você vai lembrar e você viu que caiu lá, pega logo. Eu falei, ai, Senhor, não lembrei. Entende? É sobre isso.
Que eu poderia estar com a minha corrente aqui e ia estar com uma outra visão. Olha só, ia estar linda, brilhando. Entende isso? São mínimos detalhes, mínimos detalhes. E como Deus me levou para essas terapias, né? Pessoas mesmo, que eu sei que são escolhidas por Ele, são pessoas maravilhosas, que Deus está trabalhando. E tudo ao seu tempo. Mas se você está aqui hoje, você consegue entender esse segredo? Como a gente é privilegiado. Eu falo porque eu demorei muito tempo. Eu podia ter entendido antes e ter deixado Deus fazer do jeito dele. Mas vocês entendem que cada pessoa Deus levanta de um jeito? Talvez que com a minha explicação aqui você vai entender e vai falar, agora eu entendi. Virou a chave que faltava. E eu ouvia muita pregação e muitas vezes não entendia e a chave não virava, mas foi em uma pregação. Em uma. Então não deixe de buscar. Foi uma revelação, na verdade, do Espírito. Porque eu ouvi algo, eu falei assim, não, Deus, eu quero mais. Me mostra mais. E comecei a buscar mais, comecei a ver, né, na Bíblia e o que Deus queria, e eu entendi. Falei, nossa, é isso. Meu pai. Jejum, buscar mesmo, sabe? E ele se mostrar verdadeiramente como ele queria, o que ele queria fazer sobre a minha vida. E eu tô muito feliz e realizada. Porque quando a gente tá no propósito, não acredito. Quando a gente tá no propósito que Deus deu pra gente, a gente sonhou junto com ele. É muito lindo, é muito gostoso, é gracioso. Deus é perfeito, 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 perfeito. Como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus. E eu sei que Ele te ama muito também. E Ele só está esperando a sua atitude. Amém? Ai, meu Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E depois eu trago testemunho do que tem acontecido, do que Deus tem feito, porque só coisas lindas têm acontecido. Só coisas maravilhosas têm acontecido. Deus é lindo. Deus te abençoe.